Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 20, um dos livros menos prestigiados da Bíblia, né? Você começa a sua leitura bíblica em Gênesis, fica empolgado com a história da criação, a queda, a dilúvio, chamada de Abraão, os patriarcas, avança pelo Êxodo, algo assim legendário, maravilhoso. No Levítico a gente começa a pipocar, porque aquela história de sacrifícios, de maneira de fazer o ato de culto muito específico e talvez fora da nossa realidade, já tira o entusiasmo seu. Quando você chega em Números, se chega e começa a ver aqueles censos, você desiste. Diz, dá para ir para o Novo Testamento, né? Vamos pular direto para os Evangelhos, né? Se você ficar firme, você vai tirar lições preciosíssimas de Números, de Deuteronômio, dos livros históricos, dos livros poéticos, dos proféticos, eu tenho absoluta certeza. Números capítulo 20, versos 2 a 13, mesmo assentados, mas com toda a reverência, acompanhamos a leitura bíblica que nos diz assim: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Rogamos a Ti, ó Deus, que seja servido nesta hora pelo Teu Espírito Santo, alumiar mentes e corações, enquanto meditamos na Tua santa palavra. Teu Espírito inspirou esta sagrada Escritura, e é a Ele que recorremos para ter o entendimento espiritual que se requer. Pedimos-te humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Visto que não crestes em mim, visto que não crestes em mim. Moisés, indiscutivelmente, era um crente excepcional. Não tenhamos jamais dúvida a esse respeito. Moisés atendeu ao chamado divino. O chamado que lhe fora formulado do alto dos seus 80 anos, quando nós todos já estamos puxando o burro para a sombra. Moisés foi incumbido de apenas extrair Israel da escravidão do Egito, e ele atendeu ao chamado divino. Neste mistério, Moisés confrontou Faraó. Ninguém mais, ninguém menos do que a maior autoridade mundial, então. Um homem que, quando tuitava, todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Quando ele jogava na rede social algum intento, as pessoas se aprumavam. E Moisés foi lá e disse assim: let my people go, deixa meu povo ir. Está na hora da turma ir embora, chega. Era desse jeito. A fé
que Moisés revelava. Moisés liderou a saída do Egito, de um povo que não estava preparado para se constituir em nação, uma gente que não estava organizada, cada qual fazia como queria, e Moisés liderou a saída brilhantemente por causa da sua fé, e suportou inúmeras vezes as murmurações dos israelitas, que se opunham à ação divina, e Moisés permanecia firme na sua fé. Como podemos afirmar que Moisés não creu? Que Moisés, por isso, não era um crente? Ou nesse episódio ele não mostrou-se crente como o deveria? Porque a nossa fé é provada nas crises. A nossa fé vem a lume com muito mais evidência quando nós somos checados, quando nós somos confrontados, quando nós estamos vivendo períodos muito delicados. Afirmar em profissão de fé solene, com a congregação reunida, em ato público de culto, que nós somos crentes, que cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e na Trindade, e recebemos as Escrituras como palavra de Deus, é fácil. Agora, na dor, na aflição, nos perigos, nas contrariedades, este é o momento de fazer a pública profissão de fé. Fé em meio a crises. Fé que precisa se consubstanciar quando nós estamos em períodos críticos. Pode ser uma fé como um grãozinho de mostarda, assim afirmou Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, pequeníssimo grão, semente mínima, mas que depois surge como uma frondosa árvore, então nós podemos dizer a este monte: sai daqui e vai para lá, e isso vai acontecer. Qual era o tamanho da fé que Moisés mostrava? Já que dele se disse que não creu naquela ocasião no Senhor. Mas antes que a gente se arroje a uma crítica acerba a esta figura iminente de Moisés, a pergunta que deve ser feita é: qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é a fé que cada um de nós aqui tem revelado? E eu creio que neste texto que escolhemos para a nossa meditação, algumas coisas podem nos ajudar não a pesar a nossa fé, a tomar uma fita métrica e tentar medi-la. Não existe fita métrica, não existe balança para medir a fé, mas existem recursos para que a nossa fé, sendo tempos bons ou críticos, ela se mostre realmente viçosa, verdadeira, uma fé que testemunha a vontade de Deus, a presença de Deus, a glória do nosso Deus. Nós estamos no estágio aqui da saída do Egito, em que Israel já ultrapassou o Mar Vermelho, já está assentado com a orientação divina através dos mandamentos, das leis que foram oferecidas lá no Monte Sinai, e agora é preciso rumar para a terra da promissão. Mas houve um percalço no meio do caminho. Israel não creu que chegaria lá. Ou melhor, creu que se chegasse, isso seria para sua desgraça, uma vez que os habitantes daquela terra eram gigantes, eram homens muito fortes, mercê da terra ser farta. E essa incredulidade demandou um juízo de Deus, que eles haveriam de retardar a sua chegada à terra da promissão. E no meio desse trajeto, mais alguns episódios acontecem, entre eles este, em que Moisés recebe a murmuração uma vez mais de Israel, de que eles não tinham frutos, não tinham cereais, não tinham água. Água é tudo. Podemos ficar sem alimentos até dias prolongados, mas sem água não. E essa falta de água então demandou toda essa murmuração, e ele se pôs na presença de Deus, na companhia de Arão, seu irmão. E o Senhor disse: o negócio é o seguinte, você
vai chamar o povo todo, vai levantar o seu bordão e vai dirigir um discurso excepcional, cujo ouvinte vai ser a pedra, a rocha, e vai dizer a ela para dar água, e essa rocha dela vai se brotar água. E Moisés aparentemente estava fazendo exatamente isso, mas ao fim e ao cabo não foi isso. Ele duvidou. Aquele homem crente, aquele homem cuja fé havia sido testada tantas vezes, aquele homem que era um modelo de comunhão com Deus, de vida em Cristo, de temor do Senhor, nesse ponto ele chega mesmo a dizer: porventura vai sair água dessa pedra? Vocês acham que eu tenho condições de tirar água dessa pedra? E ele então, num relance, pegou o bordão, a vara e bateu 2 vezes na rocha. Coitado da rocha, não tinha culpa nenhuma, né? Mas Deus assim mesmo fez sair e brotar água. No entanto, o Senhor disse: água eles têm. Agora, porque vocês não creram, vocês vão chegar na porta da entrada da terra da promissão e não vão entrar. Mas que Deus difícil esse, né? Coitado do Moisés, serviu tão bem ao Senhor em longeva idade, ainda vai prosseguir algum tempo, é só continuar lendo e vendo que Moisés ainda caminhou muito tempo com Israel, mas vai perder a bênção de usufruir da terra da promissão, porque algumas coisas precisam ser cuidadas aqui. A primeira delas é que fé demanda absoluta atenção à palavra de Deus. Fé requer a mais ciosa e cuidadosa atenção à Escritura Sagrada, à palavra de Deus, à revelação do Senhor aos nossos corações. O Senhor Jesus disse, está registrado em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras. É verdade que o que de Deus se pode conhecer está revelado em toda a obra da criação, em toda a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Alguém que nunca tomou um exemplar da Bíblia na mão pode conhecer o poder de Deus, os atributos invisíveis de Deus. Mas o Senhor nos deu as Escrituras. Somos privilegiados. Temos a revelação do Senhor. E mesmo assim a gente continua desconhecendo a palavra. Não se dá o trabalho de pesquisá-la, de refletir sobre ela, de meditar. Verbo tão querido das Escrituras que aponta para uma dinâmica do desenvolvimento espiritual. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita. Não passa correndo pelas Escrituras, para e pensa, o que essa frase quer dizer, o que ela tem a ver com a anterior e com a que segue, qual é o ensinamento disso para a nossa vida? Meditar na palavra do Senhor. E aí João registra algo semelhante ao que Jesus disse, registrado em Mateus, João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, se Jesus falou sobre a importância desta abordagem efetiva com a palavra de Deus, é porque é coisa séria. Agora, o apóstolo Paulo, nas suas jornadas pelas viagens missionárias, já estando no continente europeu, e quando então vai pregar em Tessalônica, ele tem um auditório dividido, um auditório que crê e um auditório que, além de não crer, o persegue. Ele tem que ser removido dali às pressas e vai parar na cidade seguinte, que é Bereia. E ali em Bereia, a palavra do apóstolo é melhor acolhida. Gostaram muito dos seus sermões, apreciaram a sua exposição das Escrituras, mas tinha uma coisa: terminada a palestra, eles iam conferir nas Escrituras se o que Paulo havia dito estava lá. E daí uma menção que Lucas, no livro de Atos, nos dá conta, capítulo 17, verso 11, que os crentes de Bereia eram mais nobres, porque examinavam as Escrituras. Eu espero que você seja como os crentes de Bereia, que você seja uma pessoa
dedicada à palavra de Deus. Quando terminado o sermão, registra aí, pastor pregou em Números capítulo 20. Vou reler esse texto. Vou observar os detalhes que ele colocou ali. Vou ver o vídeo que está gravado. Vou ver se o reverendo Juarez pregou a Bíblia mesmo ou falou apenas as coisas que vieram à sua mente. Você será muito mais edificado. Por que a gente está dizendo tudo isso? Porque Moisés tinha o privilégio de ouvir a palavra de Deus de uma maneira muito particular. O Senhor falava com ele face a face. Quando ele recebeu os mandamentos do Senhor, o recebeu com a escrita pelo dedo do Senhor na pedra. Um homem privilegiadíssimo. Mas quando ele entrava na tenda da congregação, sozinho, o Senhor também falava com ele. Aqui nesse episódio o Senhor falou com ele, falou exatamente o que ele queria. Ele disse assim: Moisés, você vai pegar o bordão, você vai juntar a toda a nação ali. Evidentemente era um grupo findável, as lideranças estariam mais próximas, e você vai falar a rocha, você vai dizer a rocha, você vai conversar com a rocha, você vai fazer um discurso à rocha, falai a rocha, versículo 8, registra aí, falai a rocha. O Senhor disse, falai a rocha, ele não disse, feri a rocha. Mas isso é preciosismo demais. Que perfeccionismo é este? Falar e ferir é a mesma coisa. Falar, ele falou com um pouco mais de ênfase, né? Como às vezes a gente disciplina os filhos, né? Eles não fizeram alguma coisa que não deveriam ter feito, fizeram aquilo, e a gente faz aquele discurso ácido e depois dá umas pancadinhas no traseiro, né? Falar e ferir. É assim que a gente raciocina, acha que tudo é a mesma coisa. Como, por exemplo, lá no Éden, a ordem do Senhor aos nossos primeiros pais. Ele disse, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. O Senhor não disse aos primeiros pais, não comam nenhum fruto. Quem é que disse que eles não deveriam comer nenhum fruto? Foi o Senhor? Foi o diabo, por instrumentalidade da serpente. A gente precisa cuidar, para distinguir bem a palavra de Deus da palavra do diabo. Às vezes a palavra do diabo parece muito com a palavra de Deus. O diabo é muito perspicaz. Ele toma um discurso religioso, espiritual, sensível, motivador, estimulador, mas não ensina a palavra de Deus. Quem disse, o Senhor disse para não comer nenhum dos frutos que estão aí, deixou-os balançados. E esse é um cuidado que nós temos que ter. Temos ouvido talvez mais a palavra do inimigo das nossas almas do que o amigo das nossas almas, do que o Senhor Deus. O Senhor disse para amar a todos, inclusive o inimigo. E nós dizemos assim, Senhor, não dá para amar a todos, é muito difícil. A gente ama os que nos amam, a gente ama os que nos toleram, a gente ama os que vão trazer benefícios para nós, a gente ama até aqueles que são indiferentes, não faz mal, é um amor assim insonso. Mas amar o inimigo, orar pelo que nos persegue, mas esse é o mandamento do Senhor. E a gente não pode usar como justificativa aquilo que fazem contra nós, prejuízo que nós recebemos das pessoas, para dizer a este, aquele outro, eu vou deixar de amar. O Senhor disse a Jonas, vai pregar em Nínive. Não disse para Jonas, vai passear nas águas do Mediterrâneo e parar lá nas praias de Tarsis, da belíssima Península Ibérica, coisa maravilhosa. Quem de nós não gostaria de fazer um tour, um cruzeiro pelo Mediterrâneo? O Senhor mandou Jonas pregar lá na Síria, na sua capital, a nação e império que Jonas ogerizava, com toda a razão. Todo judeu não queria bem a Síria. Mas o Senhor disse, para ir lá pregar, porque eu vou fazer coisas maravilhosas.
Fé demanda absoluta atenção à palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo que Moisés não era crente, que Moisés perdeu a salvação. Nós somos calvinistas, nós cremos na perseverança dos santos. Mas nesse momento a Escritura registra que Moisés não creu, que não agiu como crente, como muitas vezes nós deixamos de agir como crentes e devemos ser chamados a atenção pelo Senhor, pela sua palavra, porque nos faltou absoluta atenção à palavra de Deus, até por uma razão. E que Paulo capta isso daqui e leva lá para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, quando descrevendo o ministério de Jesus Cristo, ele afirma que Cristo era a rocha, fonte espiritual. Não era para bater em Jesus, figurado naquela rocha, era para falar àquele que é fonte de todo o bem, de quem dimana toda a graça abundante. Era só para dirigir uma palavra. Você tem escutado a palavra de Deus? Ou por falta de atenção a ela, realidades terríveis têm acontecido na sua vida e você tem deixado de agir como um crente? É bom atentar para isso. Mas há mais algumas coisas interessantes nessa passagem que eu quero extrair para você. Se fé demanda absoluta atenção à palavra de Deus, segundo lugar, fé visa sempre a glória de Deus, não a nós. Atente bem para isso. A nossa fé, depositada no Deus soberano, Criador do céu e da terra, no Salvador Jesus, que veio até nós, morreu por nós na cruz, derramou o seu precioso sangue, que nos purifica dos nossos pecados, não visa primariamente nosso benefício espiritual, nossa vida mais leve, nossa jornada mais suave, a mudança de vida. Tudo isso é verdade. Todas estas bênçãos decorrem desta graça maravilhosa do Senhor. Graça desde antes da fundação do mundo, graça na criação, graça na queda, graça na glória, glorificação. Mas a nossa fé tem que visar a glória de Deus e não bons resultados para nós. Por que eu estou colocando isso? Porque, uma vez mais, Moisés é emparedado. Não é a primeira vez, a gente sabe disso. Quando eles estavam recém-saídos ali do centro dos acontecimentos, das pragas, estão prestes a atravessar o Mar Vermelho, o povo já se insurgiu com Moisés. E o Senhor disse, ao levantar as mãos, as águas vão abrir-se. O povo vai passar a pé enxuto. Do outro lado, você vai descer as mãos e os egípcios vão morrer. Aí o povo aqueceu. E houve outros momentos registrados lá no livro do Êxodo, também de falta de água, de falta de pão, codornizes, essa coisa toda, né? Aqui uma vez mais. Mas Moisés achou que tudo isso era uma bronca de Israel com ele. Que ele era o centro das atenções. Porque ele era o líder, porque ele enfrentou o faraó, porque ele tinha uma idade para mostrar-se assim como a figura iminente, o indivíduo que era a referência. E o Senhor mostra para ele que havia sim alguma coisa significativa na liderança de Moisés, mas o Senhor estava acima dele. A questão não era o Senhor, a questão não era Moisés, era o próprio Senhor. Moisés tornou pessoal o que dizia respeito a Deus. Moisés e Arão, verso 10, reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse ao povo, ouvi agora, rebeldes, porventura, tem um sujeito oculto aí, mas você entende, nós faremos sair água desta rocha para vós outros? Vejam bem, quando eles se viram em aperto, eles foram na presença do Senhor. E a glória do Senhor se manifestou ali, versículo 6. Lançaram sobre o seu rosto
e a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse assim, assim assado, frito, cozido, que você vai fazer? E aí, Moisés, quando reuniu o povo, disse assim, nós é que vamos tirar a água daqui? Vocês acham que nós temos poder para isso? Vocês acham que nós somos mágicos? Que nós. Moisés tomou como pessoal o que dizia respeito ao Senhor. Muito parecido com Samuel. Não o reverendo Samuel, nem o pai Samuel, que está aqui com sua filhinha recém-batizada. Samuel, profeta, sacerdote, governou também a Israel, quando o povo pediu a ele um rei. E Samuel funcionava como um rei. Daí nós dizemos que Samuel é tipo de Jesus, detinha o tríplice ministério, sacerdote, profeta e rei. Samuel era o grande líder de Israel naquele período. E o povo viu em redor que essa coisa de não ter um governo central era perigoso, olhou os reinos em redor que tinham rei, e disse, nós queremos um rei. E Samuel disse assim, me rejeitaram, não querem mais a minha liderança. E foi ao Senhor. E o Senhor, consolando e ao mesmo tempo advertindo Samuel, diz assim, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Eles não querem que eu governe sobre eles. Eles não querem ver a minha glória. Eu vou usar o instrumento que eu quiser usar, mas eu continuo sendo o Senhor soberano. Eu vou usar o pastor, o conselho, eu vou usar a estrutura da igreja, local, nacional, eu vou usar os recursos que eu disponho, mas eu continuarei sendo o Senhor. Você entende isso, Samuel? Você entende isso, Moisés? A glória do Senhor lhes apareceu. Interessante que a glória do Senhor sempre está disponível. E a glória do Senhor aparece na crise. Nós estamos trabalhando a fé em meio a crises. Tenha certeza disso. É um momento crítico da sua vida. Você está passando um deserto árido. Há dúvidas no seu coração. Você está sobrecarregado. Tenha certeza de uma coisa. Quando você chegar à presença do Senhor, a glória do Senhor vai estar ali. O Senhor jamais vai abandonar você. O Senhor não vai deixar você deriva ou à mercê das circunstâncias. O braço do Senhor será estendido ao Senhor. Mas a grande questão é que Moisés, na companhia de Arão, e mal instruindo o seu povo, tomaram a questão como pessoal e deixaram de visar a glória do Senhor. Por isso o Senhor disse com muita propriedade que eles não creram e haveria um prejuízo sobre isso, porque eles deixaram de santificar ao Senhor. O que eles deveriam buscar era a santificação. O que eles deveriam visar era a glória do Senhor. O que eles deveriam dizer, como nós já o fizemos nesse culto, habitualmente fazemos, Pai nosso, santificado seja o teu nome, não como discurso, não como oração recitada, mas como norma de vida. Senhor, tudo na minha vida, santifique o teu nome, seja para a tua glória, fazendo o Senhor resplandecer por intermédio da nossa vida. Não santificaram ao Senhor. Como o apóstolo Pedro muito bem coloca na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, que em tudo nós devemos santificar a Cristo no coração. Não se trata de santificar a Cristo ritualmente, liturgicamente, mas santificar a Cristo no nosso coração. Fé em meio a crises. Demanda atenção completa a palavra de Deus. Visa sempre a glória de Deus e não nós no centro das atenções. Terceiro e último lugar. Fé desemboca em abençoada obediência, longe dos prejuízos irreparáveis da desobediência, porque, convenhamos, houve um prejuízo insanável sobre a vida de Moisés. Mais do que um prejuízo. Eu creio que o primeiro prejuízo está muito patente aqui, quando se lê que Moisés, como um crente, não se mostrou crente. A disciplina do Senhor veio de imediato. Mas no longo prazo, o impedimento dele vir
só de longe a terra prometida, mas não entrar ela. Verso 12. Fareis entrar esse povo na terra que lhe dei, mas vocês não vão entrar. Vocês vão chegar até na beiradinha. Quem já teve o privilégio de subir no Monte Nebo, que fica na região da Jordânia hoje, e vislumbrar o cenário que tem na direção de Israel, um vale enorme. Se o dia está mais limpo, você consegue divisar o Rio Jordão lá embaixo, e na subida já para chegar em Jerusalém, é um cenário monumental, é algo tocante. A gente chega a chorar. Moisés viu tudo isso, mas não entrou na terra prometida. Um prejuízo irreparável por causa da sua desobediência. Mas os que são obedientes não têm prejuízo nenhum. A sua fé desemboca em abençoada obediência. O Senhor Jesus, conforme Isaías, no capítulo 53, registra, o servo sofredor, aquele que como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca, aquele sob cujas pisaduras nós fomos sarados. Isaías vai terminando esse capítulo 53, dizendo que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. E o penoso trabalho da sua alma está aqui. É a igreja do Senhor. Esta igreja que é santa, esta igreja que é apostólica, esta igreja que é una. E nós estamos trabalhando esse tema, a unidade da igreja. A unidade da igreja, especialmente nesse primeiro trimestre, nós temos lembrado que ela é cristocêntrica, depende dos atos de Cristo. E somos a igreja do Senhor, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Mas aqueles que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, que são obedientes na sua jornada terrenal, o salmista vai afirmar no Salmo 92, 14, na velhice ainda darão frutos. E como é bom ver as cãs desta posição que nós estamos, e os que ainda não têm cãs vão chegar lá. Ou como eu, que nem cãs veio, né? Já foi tudo embora. Sinal da experiência, mas que na obediência ao Senhor podem ver muitos frutos. Ou como Paulo disse na carta aos Filipenses, serão cheios do fruto de justiça. Moisés, porque foi desobediente, ficou de fora. Neste particular, reitero, era um homem crente, mas trouxe um prejuízo irreparável por causa desta sua desobediência pontual. Mas Ananias e Safira, membros da primeira igreja do mundo, a igreja em Jerusalém, igreja que estava dando seus primeiros passos, ouvindo a doutrina dos apóstolos, vivendo em comunhão fraternal, reunindo os recursos para atender os menos favorecidos, e por hábito passaram a dispor de bens e propriedades, e uma vez feito isso, levavam aos pés dos apóstolos para dizer, usem para o que der e vier, nós temos o suficiente. E eles venderam uma propriedade que tinha, e levaram aos pés dos apóstolos, mas não propriamente o que haviam dito que conseguiram amealhar com a venda da propriedade. Fizeram um acordinho muito mequetrefe, né? Que o Senhor orientou a Pedro para ir lá e emitir o juízo do Senhor, primeiro sobre Safira, depois sobre Ananias. Foram desobedientes. Sequer precisavam dispor da sua propriedade. Ou se dispusessem, assim, nós não vamos dar tudo porque nós temos outros empreendimentos, só não podiam mentir. Mentiram ao Espírito Santo. Foram mentirosos, foram desobedientes. Saul, já que mencionamos aqui Samuel, e o povo pediu um rei a Samuel, e o Senhor disse, eu vou arranjar o rei, e esse rei vai ser Saul, só para emitir juízo sobre Israel com aquele rei. E Saul se achava o máximo, a ponto de, tendo retardado Samuel de chegar para
sacrificar para dirigir o culto em meio à batalha que transcorreria contra os filisteus. Ele mesmo foi lá e fez as vezes dos sacerdotes, o que era impróprio. E aí, quando Samuel chega, emite juízo para ele, dizendo assim: é melhor obedecer do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Fez o culto certinho, ele tinha visto como é que Samuel fazia, mas desobedeceu ao Senhor. Fé desemboca necessariamente em abençoada obediência. Quando desobedecemos, comprometemos a nossa fé e atraímos para nós prejuízos irreparáveis sobre a nossa vida. Os exemplos bíblicos estão aqui. Sejam dos obedientes, sejam dos desobedientes. A quem nós vamos seguir? Esse episódio em Israel foi tão marcante, tão forte, que o salmista vai registrar lá no Salmo 95 suas impressões. Salmo este que nos convida ao louvor ao Senhor na sua primeira parte. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e exalta o nome do Senhor. Mas no versículo 8 em diante diz assim: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A minha oração é que você caminhe célere, firme, seguro para o descanso do Senhor, mas não esmoreça na fé. Não se deixe levar pela voz do maligno. Busque a glória do Senhor. Certamente você será contemplado com as bênçãos da obediência. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Nós vamos cantar ao encerramento do nosso culto o hino 105.